Olá, meus queridos irmãos e amigos. Que bom que você está aqui novamente para mais um tempo com a palavra. E eu sei que nesses dias têm sido difíceis para a gente, são dias de confinamento ainda, as nossas mentes e os nossos corações vão sendo afetados nessa situação, não é? Infelizmente, muitas pessoas estão se permitindo levar pela ansiedade. E por isso eu também decidi falar sobre este assunto que a gente começou na semana passada, no vídeo passado, e eu quero ainda me estender talvez até a próxima semana, no próximo vídeo. Eu acredito que a Bíblia pode e vai ajudar você a vencer toda a ansiedade e a passar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum, porque o Senhor está com você. Se você crê no Senhor Jesus, se você o teme, se você serve ao Senhor de todo o seu coração. E se você consegue passar por esse tempo sem ansiedade, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir da palavra, que precise da ajuda do Senhor, precisa crer no que diz as Escrituras. Vamos ao texto da palavra de Deus? Filipenses capítulo 4, versículos 6 até o versículo 9. Vamos ler o texto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Esse é o texto da palavra de Deus, Filipenses 4, de 6 a 9. Eu li o texto porque eu quero que você tenha aí um contexto inicial, entendendo onde a passagem está inserida, falando desse tema de ansiedade que Paulo começa no verso 6, mas eu quero me ater hoje ao versículo 8. Se você não viu o vídeo passado, por favor, procure aqui no canal e veja, onde a gente trabalha o versículo 6 e 7. Mas veja que algo interessante, toda vez que fala em ansiedade, eu penso em duas frases que eu ouvi na minha vida. Primeiro, que a preocupação é como uma cadeira de balanço que mantém você ocupado, porém não te leva a lugar algum. Ou, como diria o meu falecido pai, quem esquenta a cabeça é palito de fósforo e morre queimado. Como você deve saber, a ansiedade deve ser considerada um dos grandes males do nosso tempo. Essa sensação de tristeza, de aperto que vai pegando a pessoa, pode fazer com que sintomas físicos apareçam, tipo dores de cabeça, dor no pescoço, dor nas costas, úlceras. Pode até afetar o raciocínio, a digestão e até mesmo a coordenação motora. É um negócio que pode ficar sério. Eu acredito que, de alguma forma, a ansiedade reflita uma falta de confiança na proteção e no cuidado do Senhor Deus. Por favor, não se zangue comigo. É que nem sempre os valores que a gente declara são aqueles valores que a gente vive na prática. A gente diz que crê, mas na prática a gente tem muitas dúvidas. Então, a gente evidencia uma falta de fé. Acredito que o problema fundamental da ansiedade seja uma falta de segurança para solucionar as questões, os problemas que aparecem. E isso evidencia essa falta de fé. Eu acredito que a gente precisa olhar as Escrituras. E nestes versos de Filipenses capítulo 4, de 6 a 9, Paulo deixou de maneira bem simples as três áreas que precisam ser consideradas por mim e por você com a finalidade de se vencer a ansiedade. Ele falou de oração,
ele falou de pensamentos e ele falou de atitudes. Eu falei de oração no vídeo passado e hoje eu quero falar de mudanças aqui, na nossa mente, no nosso pensamento. Deixa eu ler de novo aqui Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Vejam as palavras de Paulo no final desse verso. Pensem nessas coisas. Paulo já deixou claro aqui no versículo 7 que a paz de Deus é algo que a gente não tem como descrever, ultrapassa o nosso entendimento. Ele afirma que ela é maior do que o que a nossa mente consegue conceber. No entanto, essa paz inexplicável, ela é real e sempre pode ser experimentada por quem se dispôs a orar corretamente, adorando, pedindo a Deus, agradecendo ao Senhor por quem Ele é e pelas coisas que Ele pode fazer e que tem feito. Então, a paz trabalha o coração e os sentimentos, mas também trabalha a mente. Parece que o ansioso é aquela pessoa que não está pensando de modo correto, como Deus espera que ele pense. Veja, pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. Nós somos o que nós cremos, nós somos o que nós pensamos. Se nossos pensamentos estiverem errados, forem incorretos, a consequência é ter um coração e uma mente inseguros, como se estivessem sendo estrangulados pela ansiedade. A Bíblia vai dizer para a gente, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que devemos levar todo pensamento cativo, todo pensamento preso à obediência de Cristo. Cristo é a solução, é nele que devemos focar a nossa vida, é ele a quem devemos imitar, nele nós teremos todo o socorro que a gente precisa para a vida da gente. Olha o versículo 8 novamente. Paulo faz uma lista classificatória daquilo que o crente em Cristo deve pensar. Lembro que Paulo está escrevendo para a igreja em Filipos. Essa lista vai nos ajudar a trocar os nossos pensamentos de insegurança, pensamentos pecaminosos muitas vezes, pelos pensamentos que agradam a Deus, pensamentos que nos livram de ficar ansiosos. Vamos pensar nas palavras que Paulo apresenta aqui nessa lista. Ele começa com tudo que é verdadeiro. Eu li em algum lugar, não lembro onde, alguém afirmando que a maior parte das coisas que deixam as pessoas ansiosas não são motivos legítimos para preocupação. Eu explico. São motivos imaginários, coisas que nunca aconteceram ou coisas que envolvem questões fora do controle das pessoas. Aliás, talvez este seja um ponto importante. O desespero de alguns que as pessoas têm quando percebem que elas não estão controlando nada, o que ocorre nas suas vidas, elas não conseguem controlar. Isso não acontece na vida de um crente em Cristo cuja mente está focada no Senhor, porque ele descansa no fato de que é o Senhor quem está no controle de tudo. Veja, uma das características do diabo é a mentira. E assim como ele fez lá no Jardim do Éden com Eva, ele continua trabalhando para colocar em sua mente dúvidas e questionamentos sobre tudo que Deus diz. Ele tentou isso com o próprio Senhor Jesus Cristo, está lá em Mateus capítulo 4. Eu creio que Deus te ajuda a vencer a sua ansiedade quando pela fé você permite
que o Espírito Santo haja no seu coração, controlando a sua mente por meio da verdade. E a verdade, sem dúvida alguma, é a palavra de Deus. Aliás, foi isso que o Senhor Jesus orou por nós lá em João, capítulo 17, versículo 17, que a gente devia ser limpo pela palavra. No entanto, queridos, o diabo tenta controlar a nossa mente por meio de mentiras. Presta muita atenção nisso. Sempre que você acredita numa mentira, de certa maneira, o diabo está assumindo o controle. Por isso, é preciso rejeitar as mentiras e pensar naquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? Com certeza é a palavra de Deus. Ela nunca vai falhar. Bom, você pode estar perguntando, o que seria crer numa mentira? Eu vou lhe dar um exemplo básico. Você comete um pecado e acredita que esse pecado é tão grave que Deus não vai lhe perdoar de jeito algum. É provável que você já se sentiu assim alguma vez na vida. Então você começa a se afastar de Deus, começa a se afastar da igreja de Deus e começa a se afastar das pessoas. Mas quando você acredita nisso, que Deus, o seu pecado foi tão grave que Deus não vai lhe perdoar, você está desconsiderando a Bíblia. Quando ela diz, por exemplo, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se a gente confessar o pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus perdoa e purifica, bastando existir arrependimento e confissão. Consegue entender isso? Vou dar um outro exemplo. Você está numa situação difícil e nessa situação você se sente sozinho. Então você começa a achar que Deus não está mais ouvindo você, que Deus sumiu, que até você está orando, você está buscando o Senhor, mas parece que Deus está de ouvido tapado e não lhe ouve. Acontece que esse pensamento desconsidera as palavras do próprio Senhor Jesus, porque ele afirmou em Mateus capítulo 28, versículo 20, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos tempos, até o final de tudo. Se você for lá em Salmo, capítulo 23, versículo 4, Deus disse a mesma coisa. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está presente, Deus está conosco. Eu posso não sentir, eu posso até não conseguir perceber, mas eu preciso crer no que diz a palavra de Deus. Deus está comigo, Deus está com você. Se você creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele mora, Ele habita em você. Eu espero que você esteja compreendendo o que eu estou querendo lhe falar. Vamos ao outro ponto da lista das coisas aqui que deve ocupar o seu pensamento, a sua mente. Tudo que for nobre e correto, respeitável e justo. Você ocupa a sua mente pensando nas coisas de Deus? Como disse Paulo lá em Colossenses capítulo 3, ele diz, olha, se você já nasceu de novo, já ressuscitou com Cristo, pensa nas coisas que são do alto, esquece as que são da terra. Olha, enquanto a gente vive neste mundo, a nossa consciência precisa estar ocupada com tudo que pertença ao Senhor. Quando ocupamos a nossa mente com as coisas espirituais de Deus, a gente desfruta da presença dele e as nossas ações começam a ser feitas conforme a vontade dele e elas são feitas para a glória do Senhor. Meus queridos, cada instante da nossa vida deve ser vivido para a glória de Deus. Por causa do pecado na humanidade, existem muitas coisas que não são respeitáveis e que você não devia estar pensando nelas. Deixa eu te dizer, eu sei que a gente não pode fugir do mundo, né? Não tem como a gente ir para um local isolado, desaparecer, para não enxergar, para não ver mais as coisas erradas que acontecem por aí. Mas eu creio que, à luz da Bíblia, nós não devemos dedicar atenção a coisas que são desonrosas, nem permitir que essas coisas dominem ou controlem os nossos pensamentos.
Vou só dar um exemplo. Quase qualquer novela nos últimos tempos possui casais em que um dos cônjuges estão em algum tipo de caso extraconjugal e que acaba se separando em nome de um amor, talvez, e com certeza, melhor dizendo, um falso amor, alegando que estão fazendo ou que estão seguindo o seu próprio coração. Né? Siga o seu coração, é o que se ensina aí pelas televisões. Mas essas coisas são claramente não respeitáveis. Essas coisas são as coisas que nós não devemos ocupar a mente com elas, que nós não podemos pensar. Afinal, por exemplo, em relação ao casamento, a Bíblia afirma que ele tem que ser mantido até que a morte nos separe e que o amor é uma decisão. Deus nos amou sendo nós pecadores, inimigos dele. O amor é uma decisão fruto da nossa obediência a Deus. Então, tudo que é respeitável vai mexer com tudo na sua vida. Inclui até mesmo os seus entretenimentos, as suas diversões, que elas precisam ser saudáveis. O trabalho precisa ser honesto, as ações precisam ser éticas dentro e fora da família. Vamos seguir no texto. Paulo fala um pouquinho ainda mais. Ele diz: tudo que é puro, amável e de boa fama, que deve ocupar a sua mente. Nesse texto, tudo indica que a palavra puro está se referindo à pureza moral. Eu creio que você já percebeu o quanto a nossa sociedade está em decadência moral. A sociedade está um caos. Às vezes a gente se assusta com tanto pecado de cunho sexual. Eles estão tramando coisas para que o pecado se institucionalize, se torne lei. São tantos os escândalos que, mesmo sem ser cristão, eu encontro às vezes algumas pessoas que dizem é o fim do mundo mesmo, não é? Tanto da época dos filipenses, quanto antes deles, quanto depois deles, quando o texto de Paulo foi escrito, as pessoas sempre foram constantemente tentadas pela impureza sexual. Aliás, essa é uma das maiores causas de problemas e escândalos que trazem crises nas famílias, na sociedade e até mesmo nas igrejas. Crises de ansiedade e de depressão são muitas vezes também resultado das próprias falhas de muita gente neste assunto. Puro é a palavra que Paulo diz aqui. E essa palavra puro traduz uma ideia de que você é tão puro que possa ser oferecido a Deus, como o sacrifício deveria ser no Velho Testamento. Perceba que há algo muito importante aqui. Se a nossa mente é pura, as nossas palavras e as nossas ações também serão. Jesus disse que nossos olhos são a luz do nosso corpo. Então, se os nossos olhos são trevas, Jesus disse que essas trevas do nosso interior seriam imensas. Siga o conselho bíblico para você se vencer a sua ansiedade. Mude a sua maneira de pensar. Pense no que é puro, mas pense também no que é amável, que é uma outra palavra que significa ou que fala de algo belo, de algo atraente. Fala daquelas coisas que trazem prazer para todo mundo, mas que não causam dissabor para ninguém. Será que a sua mente está ocupada com coisas assim, coisas que são amáveis, que são coisas de boa fama? Coisas de boa fama, conforme o texto aqui, são aquelas coisas de que as pessoas falam favoravelmente, que ninguém tem o que dizer mal. Parece que Paulo deseja que a gente escolha bem, e muito bem, o que a gente vai fazer e o que a gente vai dizer. As palavras e as ações, aquilo que sai da nossa boca principalmente, tudo precisa ser para a glória do Senhor. Como foi dito agora há pouco, para vencer a ansiedade, a sua mente precisa pensar direcionada para coisas corretas e puras. E isso vai influenciar também no que você faz e fala. Paulo ainda continua a sua lista. Ele manda você pensar em tudo que for excelente
que tem virtude e que tem louvor. Se sua mente está sendo ocupada com algo que tem virtude, que tem excelência, isso servirá de motivação para nos aperfeiçoar. Se algo tem louvor, é digno de ser recomendado aos outros. Veja o que diz o Salmo 19, versículos 7 até o 9. Diz assim, vou ler. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Pense bem, para vencer a ansiedade, você precisa encher o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus. Pode parecer uma solução simplista, pode parecer sem sentido, pode até parecer repetitivo, mas eu posso garantir para você que aquele que encher a sua vida da palavra de Deus vai ter uma espécie de radar embutido que vai ajudá-lo a detectar pensamentos indevidos que gerem insegurança e que, consequentemente, gerem ansiedade. Assim, você vai conseguir trocar os seus pensamentos, orando ao Senhor, experimentando por causa disso aquela paz que ultrapassa o entendimento na sua alma, no seu coração. Quando a sua mente está cheia da palavra de Deus, você adquire sabedoria para identificar quando alguma coisa é ou não pecaminosa e quando algo é ou não contra a vontade de Deus, e você corre para fazer aquilo que agrada o Senhor. E consegue com isso se livrar da ansiedade, decorrendo de atos pecaminosos ou da falta de fé. Lembre-se que a Bíblia garante que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é o que está lá em Romanos 10, 17. Mudar de pensamento, queridos, para vencer a ansiedade, necessariamente levará você a um compromisso de leitura e meditação na palavra de Deus. Você vai precisar desses hábitos, mas vai funcionar. Acredite, vai funcionar. Você, como afirma o Salmo 119, versículo 165, lá diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. A solução de Deus para a ansiedade exige correções na sua oração, no seu pensamento e nas suas ações. Precisamos ajustar os nossos pensamentos à luz da palavra de Deus. Precisamos pensar de modo correto, de modo bíblico. Isso é a solução para a sua ansiedade. Por favor, creia que a palavra de Deus, estudada de modo correto, aplicada de modo correto e no momento correto, vai trazer para você vida, saúde e paz. Vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. E eu quero pedir, em nome do Senhor Jesus, que a pessoa que está me assistindo, me ouvindo agora, o Senhor fale ao seu coração e complete aquilo que foi meditado, aquilo que foi refletido aqui das Escrituras, para que a pessoa que me ouve e eu mesmo consigamos colocar em prática essas verdades, pensando nas coisas boas, corretas, naquelas que são de acordo com a Tua vontade, conhecendo mais dessa vontade pela Bíblia, orando ao Senhor de modo correto, buscando o Senhor cada dia, para que a nossa vida seja, cada dia, seja cheia de paz, cheia de alegria, convictos de que de fato a gente não tem um controle de nada, mas o Senhor tem e nós servimos ao Senhor. Somos teus filhos, dependemos do Senhor e no Senhor a gente pode descansar e viver em segurança. Fala ao coração de quem me ouve, fala ao meu coração e nos ajude em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe você. Eu lembro, próximo domingo nós estaremos transmitindo a Escola Bíblica Dominical aqui nesse canal, às 9h30 da manhã, e às 19 horas o culto da Igreja Batista Santa Cruz estará sendo transmitido ao vivo também aqui no canal, tá bom? E eu desafio você a estar aqui nesses dias, mas também na outra quarta, na próxima semana, para você acompanhar aqui o desfecho dessa possibilidade de se vencer biblicamente a ansiedade. Deus abençoe sua vida, Deus lhe dê paz ao coração, que você confie na palavra de Deus, porque ela funciona. Deus te abençoe. Forte abraço para você. Até mais.